Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Dia de Atlético, dia de Furacão, dia que a escalação do Atlético promete ter algumas novidades e entre elas a presença de Arthur Dias no lugar do Léo. Léo se machucou no último jogo, abriu uma brecha ali na defesa pelo lado esquerdo e acho que o técnico Odair Helma ele começa acertando muito na escalação ao optar pela presença do Arthur ao invés de Beleze, ao invés de Abraão, que são zagueiros que a gente sabe que tecnicamente acabam sendo um pouquinho mais frágeis. Mas eu acho que a gente tem que debater bastante coisa sobre o Arthur Dias, não é simplesmente, o Arthur Dias agora virou uma peça do time do Atlético, não. Tem bastante coisa pra gente debater, bastante coisa pra gente repercutir, então já vou pedir pra você deixar o like, já vou pedir pra você se inscrever no canal. Belezinha, belezinha? Então, seguinte, primeiro ponto que eu quero trazer sobre o Arthur Dias é sobre a utilização da base do Atlético como um todo, tá? Eu sei que tem muita gente pedindo Marcão, pedindo a promoção dos garotos que ainda estão no sub-20, mas eu acho que o torcedor do Atlético ele tem que entender que a geração para ser utilizada em 2025 é a geração do Dudu, que vem recebendo as primeiras oportunidades, do Arthur, do Léo Derek, do Riquelme. É a fornada, sabe? Uma consolidação maior do João. Não adianta a gente ficar pedindo Marcão, Fábio Lucas, Maresi, sei lá quem, quase que num desespero, sendo que no final das contas eu acho que a gente precisa ter até um pouco de calma nessa transição. Então o momento não é do Marcão, o momento é do Arthur Dias, que é um jogador mais experiente, é um jogador com bagagem de seleção brasileira de base, é um jogador que eu acho que vinha até se destacando mais do que o Marcão para assumir essa vaga no time principal e para ter um momento dele, né? Daqui a pouco, naturalmente, o Marcão vai subir. Mas é o momento de focar no Arthur, que é um zagueiro diferente do Marcão, mais técnico, com uma saída de bola melhor, com um refino de passe melhor. E acho que o Atlético ele pode aproveitar muito bem essa capacidade do Arthur. Acho que esse é o primeiro passo. Segundo passo, esquecer o que aconteceu contra o América. Eu acho que se o torcedor do Atlético for pro jogo com o pênalti que o Arthur Dias cometeu contra o América na cabeça, vai ser mais um garoto queimado no estalar de dedos. Vai ser mais um garoto queimado assim, gratuitamente, podemos dizer. O que aconteceu contra o América passou. Eu até acredito que nem foi pênalti, pra ser sincero com vocês. Se vocês me perguntarem, foi pênalti? Pra mim não foi pênalti. Então, assim, é um novo jogo. O Arthur naturalmente vai oscilar. Mas para ele ter tranquilidade para fazer uma boa partida contra o Cuiabá, ele não pode ser o alvo da torcida. Ah, mas custou pontos importantes, Thiago. Ficou para trás. Ficou para trás. Lembrando, o Arthur não estava jogando nem na posição dele, que é esse zagueiro pelo lado esquerdo. O Arthur estava em outra posição, o Arthur estava em outro contexto, beleza? Beleza. E assim, agora acho que a gente vai entrar na questão mais crítica da parada, que é o fato do Atlético ter muita dificuldade de encontrar zagueiros no mercado, e eu acho que os bons zagueiros no mercado, eles são inacessíveis para o Atlético. Talvez o Atlético poderia montar uma zaga melhor do que tem hoje, talvez. Mas se você pegar os zagueiros realmente que desequilibram no mercado de transferências, eles não estão ao acesso do Atlético. Assim, o top 20 zagueiros do futebol brasileiro, todos financeiramente são muito acima do que o Atlético se propõe a pagar. O primeiro fato é esse, sabe? Então, o que que resta pro Atlético? O que que sobra pro Atlético? Tentar revelar zagueiros e potencializar zagueiros e descobrir zagueiros. Então, por isso que eu boto no título do vídeo o Projeto Arthur Dias. Que o Projeto Arthur Dias é para suprir uma necessidade que o mercado claramente não vai suprir. O Projeto Arthur Dias é para o torcedor do Atlético entender que precisa ter calma com a base, sim. Precisa ter um pouquinho mais de cuidado com a base, sim. E, cara, ver esse zagueiro desabrochar e alcançar a melhor versão possível que ele pode nos oferecer. Que eu já acho que ele tem um teto muito alto, ele tem um potencial muito grande, sabe?
Pra mim, o Arthur tem um potencial muito grande. Zagueiro técnico, zagueiro rápido, zagueiro de capacidade de ganhar duelos e já sair jogando. Um perfil de zagueiro que não é aquele rebatedor, muito pelo contrário. É até um perfil mais valorizado. Do cara que vai trazer qualidade para sua saída de jogo, do cara que vai fazer com que o seu jogo ele tenha assim uma fluidez positiva desde o início e defensivamente estável, defensivamente sólido. Então, assim, eu espero do fundo do coração que o Atlético ele seja uma equipe que ele tenha paciência com o Arthur. E que o Arthur ele tenha esses caminhos que ele vem traçando da maneira mais leve possível para ele ser esse zagueiro que ele tanto promete. Não é à toa que é um jogador constantemente convocado pela seleção brasileira de base. Não é à toa que é um jogador constantemente convocado pelos técnicos ali da seleção sub-20. Eu tenho muita expectativa no Arthur, como tenho no Léo Derek, como tenho no Dudu, como tenho no João. Acho que essa geração do Atlético é muito boa. Muito boa mesmo, mas eu acho que de todos ali, o que gera mais expectativa é o Arthur exatamente pela necessidade. Porque se o Arthur entra, joga bem e dá uma resposta, mostra que pode ser titular desse time, cara, as coisas elas mudam, né? O Atlético tá tendo muita dificuldade de encontrar o zagueiro, a tendência é que é presente o zagueiro, mas o Atlético ele ganha um reforço talvez na posição mais frágil do elenco. Uma posição que vem comprometendo todo o planejamento de acesso que o Atlético teria, que querendo ou não, é a zaga. Aí, Thiago, mas você fala que independente do zagueiro a gente iria sofrer. Falo e mantenho minha convicção, mas é aquilo. A partir do momento que você traz um pouquinho mais de qualidade, a tendência é você corresponder mais. E óbvio, você se proteger, você ter ali uma estabilidade defensiva partindo de todos os jogadores. A entrada do Arthur também é um recado pro resto do time de ter um garoto ali. Também não vamos se expor tanto. O Atlético é um time que se expõe demais. Até chegar na zaga, tem um processo defensivo falho do Atlético em vários outros setores. Mas não que a zaga também seja um setor perfeito que não comete erros, muito pelo contrário. Então a gente precisa melhorar o processo defensivo, mas a gente precisa melhorar a zaga como um todo também, para aí sim tentar diminuir a quantidade de gols sofridos e diminuindo a quantidade de gols sofridos, tentar estabilizar o problema mais gritante do Atlético como um todo nesse momento, que é assim, a obrigação quase que de fazer 3, 4 gols por jogo. 2 já não está sendo suficiente. Enquanto Criciúma em Volta Redonda acaba sendo um grande exemplo disso. Valeu, pessoal? Então, assim, fé no projeto Arthur Dias. Fé no projeto Arthur Dias.